Bom dia, irmãos. Shalom Aleichem, Bruchim, Rabaim, Beshem Yeshua. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A paz esteja convosco. Diga Ani Kevan Mevorah. Eu já sou abençoado. Hoje, quarta-feira, 9 horas da manhã. Estamos aqui para mais uma parashat da Palavra de Deus com o tema A Chamada Ministerial, no livro de Levítico, capítulo 1. Você que está comigo agora, uma boa parashat. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho das notificações, deixe o seu comentário e compartilhe. Nos ajuda a levar esta palavra até os confins da terra. Meu nome é Ravi Talmid Kaf, estou aqui como teu conservo, servo de Cristo, para lhe trazer esta parashat direto do coração de Deus para o nosso coração. Oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Avinu shebashamayim itkadosh shimcha, tavul machulcha, yaseh retzoncha kebashamayim kimbaretz, et lechem hukenu ten lanu rayon, ular lanu ahatat eno, kefi seshochim gan anachnu, lahot in lanu, vial divieno lidei nisayon, kien hatsenu mihara. Amém. Amados, nós vamos neste momento entrar nesta parashat da palavra de Deus. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que a palavra de Deus quer nos dizer nesta manhã a respeito da chamada ministerial. O livro de Levítico é o proto-evangelho do Antigo Testamento. Nenhum livro fala mais de salvação, de purificação, de expiação e de perdão do pecado do que o livro de Levítico. Pessoas às vezes esquecem o livro de Levítico na Bíblia, despreza, mas não sabe o quão tem de conteúdo para o ministério, porque o livro Vaikra, e chamou o livro de Levítico, é o livro dos pregadores do Evangelho. O texto está em Levítico 1, do versículo 1 ao 17. O tema é a chamada ministerial, o holocausto. Vamos ministrar num estilo profético, judaico, em linha reta, para você entender sem rodeio. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, ofereceis as vossas ofertas de gado, de vaca e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha à porta da tenda da congregação, e a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços, e os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes,
porão em ordem os pedaços, cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a frissura, suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar do holocausto. Oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para o holocausto, oferecerá macho, sem mancha, e a degolará ao lado do altar para a banda do norte perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue a roda sobre o altar. Depois a partirá os seus pedaços, como também sua cabeça e o seu redenho. O sacerdote porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a frissura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso oferecerá e os queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for de holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote as oferecerá sobre o altar e lhe torcerá o pescoço com a sua unha e o queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para a banda do oriente, no lugar da cinza. E fendê-la com as suas asas, porém não a partirá, e o sacerdote a queimará em cima do altar de bronze. A lenha que está no fogo, o holocausto é oferta queimada ao Senhor. É um texto um pouco extenso, que faz nos refletir, que faz nos meditar na situação que nós colocamos o Senhor Jesus na cruz do Calvário como nosso Redentor. Nós vemos que cada oferta, cada holocausto que é feito sobre o altar é feita nos detalhes. Somente os filhos de Arão, o sacerdote, é que deve monitorar, fazer os preparativos para que a oferta seja aceita por Deus. Aqui, no livro de Levítico, essa chamada do ministério, a chamada ministerial, o holocausto, ou seja, o sacrifício, é determinada aos filhos de Arão. Isso mostra que Deus só aceitava o sacrifício, o ritual ou a oferta, desde acordo que fosse feito pelos filhos de Arão. Isso nos leva a entender que Deus, em Apocalipse, ele fala ao anjo das igrejas. Aqui já começa pelos filhos de Arão, o sacerdote. Aqui cai por terra todo e qualquer teoria de que Deus falou com a irmãzinha que está lá no fundo orando para que o pastor se conserta, ou para colocar doutrina e coisa e tal. Por quê? Era trazido a oferta para perdão do pecado, para fazer o holocausto ao sacerdote, e os filhos de Arão, os sacerdotes, é quem fazia a expiação pelo povo. Nesta introdução, Deus chama antes de mandar sacrificar. O Senhor chamou Moisés da tenda. A tenda era um lugar de encontro. Antes de falar de gado, de sangue e de fogo, Deus chama pelo nome. Você não escolhe o altar, é o altar que te escolhe. Você não escolhe o ministério, é o ministério que te escolhe. Você não escolhe o chamado, é o chamado que te escolhe. E os escolhidos não têm escolha. Ministério não começa com o microfone, ministério começa com uma voz te chamando
da tenda ou do céu. João 15,16, a Bíblia diz: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Jesus é o Moisés maior. Foi chamado da tenda do céu para descer e ensinar o povo sobre o verdadeiro sacrifício, porque o verdadeiro pastor dá a vida pelas ovelhas. 2. O sacrifício tem que ser voluntário, sem mancha. Macho sem mancha, de sua própria vontade. Deus não aceita resto. Deus não aceita segundo plano. Deus não aceita animal doente, não aceita oferta forçada. Deus não quer que ninguém trabalhe para ele obrigado. Tem que nascer no coração do homem. O homem que Deus vê que tem o chamado para levar as boas novas do Evangelho, o próprio chamado já nasce dentro do coração do homem. A partir do momento que aquele homem é perdoado o seu pecado, é batizado nas águas, há uma chama ardente dentro do coração dele de ensinar, pregar e proclamar o Evangelho. Se não for tudo, Deus não quer nada. Ananias e Safira morreram porque deram parte do holocausto, mas era tudo que era para ser queimado e não parte. Na chamada ministerial de Levítico, o holocausto tinha que ser queimado tudo, mas Ananias e Safira deu parte. E em 1 Pedro 1,19 o apóstolo diz: cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele foi voluntário no Getsemane. Prova isso. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele pôs a mão na própria cabeça e se entregou. Existe uma ilustração judaica na Mishnah, ou Mishnah. Os sacerdotes examinavam o animal por 4 dias antes da Páscoa. Qualquer defeito o desqualificava. E Yeshua foi examinado 4 dias em Jerusalém antes da cruz. Pilato disse: não acho nele crime algum, sem mancha. A mão sobre a cabeça transfere a culpa. Pôr a mão não era carinho, era a identificação daquele momento em que o pecado do homem passava para o animal e a inocência do animal cobria o homem. No momento em que Deus coloca a mão sobre Cristo na cruz do Calvário, transfere todo o nosso pecado para seu filho, e a inocência do seu filho cobre todo o nosso pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já parou para pensar nesse? O Cordeiro de Deus que tira o pecado? Hoje você peca, ele tira, você peca, ele tira, você peca, ele tira, é no automático. O pecado não consegue grudar em você, porque a partir do momento que o pecado gruda em você, você se arrepende, pede perdão e ele cai. Alguém tem que morrer no seu lugar, ou você ou o substituto. Não existe perdão sem derramamento de sangue. Naquela época, na chamada ministerial do holocausto. Nós vemos que em 2 Coríntios 5:21, Paulo nos informa: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Na cruz, o Pai pôs a mão sobre a cabeça do Filho, toda a sua mentira, todo o seu adultério, todo o seu roubo, todo o seu orgulho caiu sobre ele. Por isso ele gritou: Elohim, Elohim, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Tudo é queimado e sobe em cheiro suave a Deus. Holocausto em hebraico é olar, o que sobe, ou fumaça que subia. Deus sentiu cheiro, 3 vezes o texto repete: cheiro suave ao Senhor. Tudo queimado no altar, cheiro suave ao Senhor. Deus não se agrada do tamanho do sacrifício, se agrada da entrega total. O boi, a ovelha ou a pomba tinham o mesmo resultado: cheiro suave. O que muda é a condição do ofertante. Rico traz boi, pobre traz pomba, mas se for tudo o que tem,
sobe de igual modo. A palavra de Deus diz em Efésios 5:2, Cristo nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício suave. Isso é tremendo. A cruz não teve cheiro de sangue para o Pai, teve cheiro de obediência. E eu te pergunto nesta manhã, qual é o seu boi? É o seu tempo? É o seu dinheiro? É o seu orgulho? Se não for para fogo todo, não sobe cheiro nenhum. O altar não é lugar de negociar com Deus, é lugar de morrer. Enquanto você escolhe quais pedaços vai queimar, seu culto tem cheiro de carne crua, não de cheiro suave. Há pessoas que escolhem o que vai dar para Deus, já reparou? Às vezes no culto se pede uma oferta, ele arranca-lhe do bolso um monte de notas valiosas e ele pega a de menos valor e coloca na salva da igreja. O chamado vem da tenda, não do palco. Levítico 1:1. O texto em hebraico é Vaikra el Moshe vaidaber Adonai elav me'ohel moed lemur. Tradução: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. A palavra Vaikra é e chamou, que é traduzido pelo livro de Levíticos, ou seja, os que viviam do altar, os que honravam o altar, os que tinham a ordem de Deus para sacrificar ao Senhor. Hoje quem tem essa ordem são os obreiros, os pastores que foi incumbido para pregar o evangelho. Por isso, quando se prega o evangelho, fala-se de chamado. Vaikra, e chamou. Vaikra Elohim, ou Vaikra Adonai el Moshe, e chamou o Senhor a Moisés. A palavra Vaikra significa e chamou, é o nome hebraico do livro de Levítico. O livro não começa com lei, começa com chamado. A letra Aleph de Vaikra é escrita menor nos rolos da Torá. Os rabinos ensinam que é sinal de humildade. Deus, o Rei do Universo, diminuiu a voz para chamar um homem. O El Moed é tenda do encontro. Não era o Sinai com trovões. Era uma tenda. Deus saiu do fogo, Deus saiu da luz inacessível para habitar numa tenda, para ficar perto do seu povo, simbolizando o Cristo revelado em João 1,14. Kai rologos sarris, egneto kai esquenosen em esmin. O verbo se fez carne e armou tabernáculo entre nós. Esquenosen é a mesma palavra raiz de Mishkan, tabernáculo. Jesus é a tenda de onde Deus chama o homem hoje. Ministério que nasce no Sinai te dá medo. Ministério que nasce na tenda te dá intimidade com Deus. Se você não ouviu o chamado da tenda, seu fogo é estranho diante de Deus. O Corban, que significa aproximação e não religião, Levítico 1:2. O texto é Adam ki vaikri miken korban la Adonai. Quando algum de vós se aproximar uma oferta ao Senhor. A palavra oferta é korban, a raiz é karav, aproximar, chegar perto. O judeu não dava oferta, ele aproximava. Pecado afasta, o korban traz para perto de Deus. A oferta traz para perto de Deus. Por isso, a pessoa tem que entender o que é o significado da palavra oferta. Hoje na igreja é traduzido por dinheiro, quando se pede uma oferta. Quando alguém pede uma oferta a você na igreja para a obra de Deus, alguém está te convidando a aproximar-se do ministério, aproximar-se de Deus, tornar-se íntimo de Deus através da tua ajuda. Aí você abre a carteira, tira no meio de um monte de nota de 100, de 200, você tira 10 centavos. Esse é o tamanho da sua aproximação diante de Deus.
Deus diz, Adão que vai criar, Adão, humanidade. Não diz israelita, qualquer Adão que quiser se aproximar, a porta está aberta, o caminho é sangue. Isso quer dizer o Cristo revelado, Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. Ele é o corbã final. Não trazemos gado, trazemos fé no sangue dele. No Beit HaMikdash, o altar ficava no pátio antes de entrar no santo lugar. O sacerdote tinha que passar pelo sangue. Não existia presença sem expiação. Yeshua rasgou o véu, mas primeiro passou pelo altar da cruz para nos salvar, nos remir e nos purificar de todo o pecado. Esse é tremendo esse texto. Levítico 3 diz: In olar corbano mi Rabakar, Zahar Tamim, vai crivendo. Se a sua oferta de holocausto de gado oferecerá macho sem mancha. Se a oferta for para o holocausto de gado, quer dizer, grande. Aqui está dizendo, em outras palavras, conjecturando para o dia de hoje, se a tua oferta for grande, for alta, oferecerá sem mancha, ou sem ressentimento. Puxa vida, eu podia dar pequeno, mas eu vou dar essa grande. O que você sentir no teu coração, não foi você, foi Deus que te chamou primeiro. É Deus que te chama primeiro, e não você que chama Deus. O chamado nasce de Deus para você, e não de você para Deus. Olar vem de Alá, subir, ascender. É a única oferta que subia 100%. Não ficava carne para o sacerdote, não ficava para o ofertante, tudo virava fumaça para Deus. A oferta que você dá hoje no templo não é tua, também não é do pastor. Esta oferta é para o templo de Deus, para manutenção. Alguns pastores usam ela para satisfazer seu ego próprio, mas Deus vai requerer um dia, pode ter certeza. Zahar Tamim, macho íntegro, completo, sem defeito. O Talmud lista 73 defeitos que desqualificam um animal, tinha que ser perfeito. Vai crivendo, ele o fará aproximar. Isso é o verbo rifil, ele causa, o verbo que causa. O homem causa a aproximação do animal. Profeticamente, o pai trouxe o filho. Aproximando, o pai causa a aproximação do filho para nós outros, para morrer na cruz do Calvário. Filipenses 2:8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele subiu como olá, oferta. Ele foi consumido, não guardou a vida. Marcos 10:45, dar a vida toda, dar a sua vida. Ou seja, Jesus se esvaziou toda ela, de sua própria vontade. Levítico 3, litzono, para sua aceitação. João 10:18, ninguém atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Deus não quer 90% de dízimo, ele quer 6 dias da semana. Olá, é tudo. Se você deixou o fígado de fora, seu culto fede. Cheiro suave só sobe para a vida quando o fogo queima tudo. É difícil entender a respeito das ofertas que é descrita no livro de Levítico. O livro de Levítico é, como nós falamos, o proto-evangelho do Antigo Testamento, aonde começa apresentando desde oferta até mesmo a sacrifício que eram feitos para Deus, para que não fizesse sacrifício de tolo. Isaías 53:6, a palavra de Deus diz: o Senhor fez cair sobre ele iniquidade de todos nós. Na cruz, o pai fez Shemerá, colocou a mão pesada sobre o filho, por isso o céu se escureceu, toda a terra tremeu e a natureza gemeu,
porque o Filho de Deus estava sendo oferecido de sacrifício pelo homem. Segundo Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Uma ilustração da nossa era é como a transferência de Pix de dívida. Sua conta está negativa. Jesus transfere o saldo dele todo para você e assume o seu negativo. Na conta do céu aparece escrito pago. Isso é tremendo. Só para aquele que realmente tem intimidade com o Espírito de Deus para entender o que Deus está falando. Levítico 5, Veshahat et ben Rabakar lifnei Adonai, e degolará o filho do gado perante o Senhor. Veshahat é degolar, abater. Quem degolava não era o sacerdote, era o próprio ofertante. Você trazia a oferta, você matava, o sacerdote só manejava o sangue. Lifnei Adonai, perante a face do Senhor. O pecado é pessoal, a morte é na presença dele. Veja bem, traduzindo isso para os nossos dias, você trazia a oferta, você traz a oferta, você oferece a oferta, coloca no cofre, o sacerdote só maneja ela para pagar as dívidas da igreja e suprir as necessidades do órfão. Mas a oferta, ela é pessoal, é o que você sentir no teu coração. E a morte tem que ser feita na presença de Deus, a entrega da oferta tem que ser feita na presença de Deus, no momento em que Deus toca no teu coração. Atos 2:23, vós o mataste crucificando pelas mãos dos iníquos. Quem matou Jesus? Roma? Judeus? Isaías 53:10, todavia ao Senhor agradou moê-lo. O Pai degolou. Não foi Roma, não foi judeus. O Pai, o sumo sacerdote do universo, degolou. Nós seguramos a faca, meu pecado matou ele. Não chore no culto dizendo que ama Jesus se você vive no pecado. Foi seu pecado que cortou não a garganta, mas a lança que entrou do lado esquerdo, fazendo sair sangue e água do Todo-Poderoso. Foi os meus pecados, os teus pecados, que cortou a garganta de Cristo. Sem arrependimento, você ainda está com a faca na mão, esperando para matar Cristo. 6. Esfolar e partir. Exposição total. Levítico 6. Veifshit et hat olam venatach otach lintashecha. Tradução: e esfolará o holocausto e o cortará em pedaços. Veifshit et olam venatach otach lintashecha. Veifnist ou veifshit, esfolar, tirava a pele, tudo ficava exposto, não tinha como esconder defeito interno. Depois, nitar, cortava em pedaço, cabeça, perna, gordura, entranha, tudo separado, tudo visível aos olhos do pecador. Salmo 22:17, posso contar todos os meus ossos. Na cruz ele foi esfolado pelos açoites, foi partido mãos e pés e lado. Hebreus 4:13, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele. O Pai viu cada parte do seu filho sendo cortado por nós. Deus não aceita culto de pele, ele arranca a pele, ele parte, quer ver seu coração, quer ver seu fígado, as suas entranhas. O holocausto de Instagram não sobe, só holocausto esfolado. Existem pessoas que vêm para servir a Deus de máscara. Não quer se descobrir diante de Deus, porque sabe que existe aquela caixa preta, que você tem vergonha e tem medo de Jesus Cristo pedir para ver o que está escondido na sua caixa preta. Tem pessoas que mantêm
um relacionamento com Cristo, mas mantém aquele quartinho da baderna escondido. É esse quartinho que Deus quer sondar o teu coração, teu fígado, teus rins, as tuas entranhas, o teu holocausto, o teu sacrifício. Porque holocausto de redes sociais não sobe. Tem que ser esfolado. Tem que arrancar de dentro para fora o teu interior. Por isso o salmista dizia: sonda-me, ó Senhor, e conheces o meu coração. Vê se há em mim caminho do mal e me guia pelos caminhos eternos. Ele pede para que Deus fuça de dentro para fora ele e tira tudo aquilo que não pertence a Deus. Lavar as entranhas significa santidade interna, Levítico 1:9. Vekirbo uhará ave ishahatse bamaim, porém a sua entranha e as suas pernas lavará com água. Kirbo, entranha, intestino, lugares de fezes. Kerav, pernas que pisam esterco. Mesmo o animal sem mancha por fora, por dentro tem sujeira, tinha que lavar. Por isso que você deve se expor diante de Deus e pedir para que o Senhor te vire no avesso, te sonda os que te são ocultos. O salmista Davi dizia: Senhor, expulga-me os que são me oculto, aquilo que eu não consigo lembrar que eu fiz, arranca, chega mais profundo na minha vida e tira tudo aquilo que me contamina. Hebreus 9:14, Cristo revelado, o sangue de Cristo pelo Espírito eterno a si mesmo, se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência. Ele não precisou ser lavado, ele era tamim, por dentro e por fora, quer dizer, perfeito, mas o sangue dele lava nossas entranhas sujas. Quando se fala em entranhas, não se fala em intestino, não se fala em tripa, em fígado hoje. Quando se fala em entranhas, é o meu coração, a minha mente, o meu entendimento, aquilo que está lá no fundo reinando, não deixando entrar o chamado de Deus. Você pode cantar bonito, mas a sua entranha fede, a sua mente, o seu coração é mau. Você ora em pé, mas a sua perna pisou no lamaçal de ontem. Você tem que ser levado para lavar antes de colocar no altar os seus pés. Senão, o fogo não aceita te purificar. Preste atenção nisso que você ouviu agora. Se você não deixar Deus purificar por completo, lavar ou expurgar os que te são lhe oculto, o fogo não purifica o teu altar. A palavra reiach nihoach, o cheiro que agrada. Reiach nihoach, o cheiro que sobe. Levítico 9, 13 e 17. O texto diz: Ishen hayach nihoach la Adonai, oferta queimada de aroma repousante ao Senhor. Que tremendo. A palavra Isher, oferta de fogo, Reiach, Nihoach, cheiro de descanso e de satisfação. E Noach é a raiz de Noé. Gênesis 8, 21, o mesmo cheiro que Deus sentiu quando Noé ofereceu o sacrifício após o dilúvio, não era cheiro de carne, o cheiro era de obediência. 3 vezes repete: o boi, ovelha, pomba, o pobre que só tinha a pomba, se queimasse tudo, tinha o mesmo resultado, o mesmo cheiro de satisfação, o mesmo reiach nihoach do rico que veio trazendo o boi. Isso eu entendo, diante de Deus não há acepção de pessoa, tamanho de homem ou mulher, somos todos iguais diante de Deus. O que vai mandar é o nosso coração se entregar diante de Deus. Aquele que se entrega mais diante de Deus, recebe mais diante de Deus. Cristo revelado, Efésios 5:2, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, a Deus como oferta, sacrifício em aroma suave. A cruz fedia para o homem, para Deus era perfume, porque era obediência total de Yeshua HaMashiach, morrendo pelo homem na cruz do Calvário. No Yom Kippur, o sumo sacerdote entrava com incenso,
A fumaça cobria a arca para ele não morrer. E Yeshua entrou no Santo dos Santos Celestial com o seu próprio sangue. O incenso é a intercessão dele. O cheiro cobre nossa morte. Deus tem nariz, ele sente cheiro de culto. Tem igreja que tem som alto, mas cheiro de carne crua. Tem viúva que ora no quarto com uma pomba e o céu inteiro sente o perfume de sua oração. O que faz subir não é o tamanho do boi, se está tudo no fogo, sobe como cheiro suave diante de Deus. É tremendo esta palavra. É coisas que nós nem imaginaríamos que significava, que está no livro de Levítico, que às vezes nós passamos desapercebido e não lemos. Mas o Senhor, Ele traz isso para nós desta manhã. Conclusão da chamada ministerial. Vaikra começou com o chamado. Olá termina com o cheiro. Entre o chamado e o cheiro tem morte. Entre o chamado e o cheiro tem entrega. Entre o chamado e o cheiro tem pedido de perdão. Entre o chamado e o cheiro tem que haver confissão. Entre o chamado e o cheiro tem que tomar decisão. Não existe ministério sem altar. Não existe altar sem faca. Não existe fogo sem cheiro suave quando é queimado. Hoje o Senhor te chama da tenda. E a pergunta é: você vai trazer o boi inteiro ou vai negociar os pedaços com Deus? Você entendeu esta palavra? Ou você vai entregar a sua vida toda diante de Deus, ou você vai entregar apenas o teu coração, mas não vai entregar a chave do teu coração ao Senhor dos Exércitos. Você tem um chamado na sua vida, então se entrega. A chamada ministerial envolve e necessita de entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pedro diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que esta palavra comece a arder dentro do teu coração, principalmente você que tem o chamado. Você sente o chamado de Deus na tua vida em favor das almas. Eu lhe aconselho que releia esta mensagem. Vai para Levítico capítulo 1 e releia até o capítulo 2. E você vai ver o que é o chamado ministerial na vida do homem, na vida da mulher que quer fazer a obra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Yevarechecha Adonai, El Adonai panavelecha vihunecha, Yasa Adonai panavelecha viasen lecha shalom. Amém. Pai, nós oramos agora em favor desse copo com água, dessa peça de roupa, chave do lar, documento, fotografia. Pedimos a tua unção, pedimos a tua bênção como chamado ministerial. Sonda agora o coração deste homem e desta mulher, e ele vai fazer uso desta água. E essa água se transforma no remédio que ele precisa para a cura desta enfermidade, dessa doença. Seja enfermidade física, emocional, sentimental ou espiritual. Pai, esta pessoa que precisa da libertação, que venha vestir esta roupa, venha tornar-se liberta, protegida. Pai, a chave do lar, a chave do veículo, venha ser proteção, venha ser segurança na vida deles. Pai amado, através da tua oração, através da tua palavra, através da liberação da tua bênção nesta manhã, pelo poder do Espírito Santo, sobre esses documentos, esta causa na justiça, esta porta de emprego venha ser aberta em o nome do Senhor Jesus. Amém. Você que veio comigo até aqui, às vezes caiu de paraquedas procurando na internet e achou nosso canal, se inscreva no canal, deixa seu like, acione o sininho das notificações para os próximos vídeos e nos ajuda a proclamar este evangelho pelo canal do YouTube. Que Deus te abençoe a sua vida. Tenha um bom dia em nome de Jesus.